Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Hoje eu quero responder algumas perguntas aqui que foram feitas no vídeo, em alguns vídeos, né, mas principalmente no vídeo da Revolução 4.0, um vídeo que quase não foi entregue, né, não sei qual é a do YouTube, mas enfim, né. Teve uma pessoa aqui que falou o seguinte, ó: essa conta não está fechando. Pela quantidade de carbono que eles querem reduzir, não terá pessoa suficiente para consumir a produção de produtos, né, os produtos atuais. Bom, vamos entender um pouquinho isso aqui. No vídeo da Revolução 4.0, a gente fala, né, que nós seremos substituídos, a mão de obra barata, por robôs. E as pessoas, né, principalmente o pobre, não tendo mais utilidade, a conta fecha desse jeito, infelizmente, não tem mais a necessidade de existir. Então, o nosso irmão questiona porque ele diz, se isso fosse verdade, não tem lógica, né? As produções de produto tá tão grande hoje, né? Como as fábricas estarem fazendo tanto produto como fazem hoje. Simplesmente não fecha. Mas, você tem que lembrar ali dos mandamentos da Pedra Guia da Geórgia. Lembra dos mandamentos das Pedras Guias da Geórgia? Um deles era manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Aí você diz, mas o que é que isso tem a ver? Calma. Manter a população abaixo dos 500 milhões de habitantes em perfeita harmonia com a natureza. O que isso quer dizer? Bom, se você olhou a Agenda 2030, a gente já falou muito dela, né? Eles falam das metas para reduzir carbono. Para vários despertos, tá claro que o que eles querem diminuir, o carbono que eles querem diminuir somos nós. Quando a gente assiste esse vídeo da Revolução 4.0, o que é que você vê? As funções mais simples, né, que somos os nós pobres fazíamos, estão sendo cada vez mais inúteis, porque a tecnologia está assumindo essa necessidade, essa demanda da humanidade. Então, coisas que você via, né, por exemplo, atendente de telemarketing, essas coisas todas, que você ligava para um banco, falava com alguém, demorava, mas você falava com alguém. Hoje não, é tudo com a inteligência artificial, né? Até outras áreas mais importantes, por exemplo, despachante hoje se sentiram muito prejudicados, porque você hoje transfere um carro, né, pelo aplicativo do Gov ali sem precisar de ninguém. Simples assim, você vai e transfere para outra pessoa, acabou. Né, sem a necessidade de ir atrás de um despachante, em cartório, aquela coisa toda. Então tudo isso tem feito com que várias coisas, profissões, né, atividades que nós fazíamos já não sejam mais necessárias. E onde é que esse povo vai se encaixar? Isso tanto é uma preocupação que o próprio Elon Musk já falou em entrevista que precisaria se criar uma renda universal, já que essas pessoas não terão mesmo como ganhar o seu dinheiro. Elas não terão mais porque não serão mais necessárias, né? Então veja, quando você vê a Agenda 2030 falar que tem que diminuir o carbono, a gente entende que o carbono que eles querem diminuir somos nós, somado a toda essa tecnologia que está chegando, né? Nós não vamos ter mais onde nos encaixarmos. E na questão, mas as fábricas produzem tanto, sem o povo, quem vai consumir esse produto? Na verdade, as fábricas não querem mais produzir esse tanto, porque a elite global, não é o dono da fábrica, aquele senhorzinho ali, aquela senhorazinha ali, é a elite, né? A elite sabe que essa matéria-prima que a gente usa para fazer tudo, inclusive os aviões, por exemplo, que fazem com nióbio e tudo, né, essas aeronaves tecnológicas, eles sabem que essa matéria-prima, ela não é ilimitada, ela é limitada. Então, se continuar com a demanda que tem hoje, eles sabem que vai ter uma hora que vai acabar. E eles não querem isso. Inclusive, vários desse nióbio que é tirado do Brasil em toneladas, ele nem é usado, ele está sendo guardado, como já desde aquela época que a Enéas denunciava, que eles estavam fazendo as chamadas reservas estratégicas. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97 a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites, eu não trouxe, mas não é difícil. Já é reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. E óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele.
Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar do quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estão roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, formando, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, algum, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Quando você só tira e não coloca, a tendência é acabar. Então, quando você, aí é que começa a aparecer, família, a lógica, né, das pedras guias da Geórgia. Porque manter abaixo, né, dos 500 milhões de habitantes, em perfeita harmonia com a natureza. É justamente isso. Para que a humanidade que existe, a necessidade que fica, né, dessa humanidade, quando, vamos dizer, a gente pescar, quando a gente, sei lá, matar um gado, né, para comer um boi, a natureza consiga repor isso automaticamente. Se manter a humanidade abaixo disso, dos 500 milhões, vai, de fato, ter essa, como é que eu posso dizer, essa fartura, né, no que a natureza produz. Porque hoje não dá tempo, né? Você vê muito regras de quem pesca, inclusive, que a maioria nem respeita, né? Dá um jeito de driblar as fiscalizações, mas a preocupação é justamente essa. A galera vai lá, pesca, por exemplo, em um momento que a sardinha está se reproduzindo, né? Então a galera diz, Dani, se eu estou precisando, eu preciso de dinheiro, vou lá e pega, né, os peixes justamente nessa hora que eles estão na hora fértil. Então não dá tempo de repor. A galera, vamos dizer, tira 1 tonelada de peixe e essa tonelada ela não consegue se repor, porque foi tirada justamente com tanta frequência e justamente na hora fértil ali. Então eles prevêem a extinção de várias espécies, né? Então tem essa preocupação, sim, e é um dos motivos. Agora, na minha opinião, por que eu acho isso exagero? Porque quando você olha aqui, família, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ali é o comecinho da cidade, ó. Tá vendo? Da minha cidade lá, ó. Tá vendo? É ali, ó, comecinho da cidade. Quando você pega, né, a estrada e você vai vendo aqui o que tem, né, de espaço livre, ó. O governo não incentiva ninguém, né, a usar essas terras. Ao contrário, se você fizer alguma coisa em terras como essa, você leva uma multa, meu amigo, do valor da propriedade, caso você tenha comprado. Você precisa da permissão deles para tudo. Filmes de Hollywood, né, ali com a ajuda do Elvis Presley na época, logo no comecinho, ensinaram ao povo que era feio você viver no sítio, você produzir, era coisa de gente ignorante, de gente burra, né? Então o legal era você viver em apartamentos minúsculos na cidade. Isso era bacana, isso era ser evoluído, isso era ser pra frente, né? Então eles bateram tanto nessa tecla que o jovem não queria mais mesmo, herdava as terras, vendia barato, né? E a indústria foi comprando, né? Então um pedaço de chão hoje, embora exista muito chão, você vê que ninguém produz, né, nessas terras. Fica assim, né? E as pessoas vivendo aglomeradas em cidades. Então se o sistema não fosse tão maldito, era só incentivar, né, as próprias pessoas a criar os seus animais, a plantar a sua comida. E terra tem, e vontade, né? Muitas pessoas hoje sonham, né, com um pedacinho de chão onde eles pudessem ser de fato independentes. Mas o problema é esse, o Estado luta para que as pessoas não sejam independentes. Então o Estado tem muita terra, né? Se eles quisessem de fato mudar a história, mudar as coisas, eles fariam. Mas o problema é que, como a gente sabe, essas ideias vêm de uma mente, né, milenar. Uma mente que está ali na nota do dólar, né, aquele olhão lá que você vê acima da pirâmide, tá lá, né? E aí teve gente falando o seguinte também, né, que eu achei bem interessante. Falando em pirâmide, eu me lembrei. O cara disse, Davi, essa conta também não fecha nessa questão
do livre comércio, né? Não adianta industrializar o país, o negócio é o livre comércio. Meus irmãos, a gente tem a própria história como arma, né, para quebrar esse argumento, porque quando não tinha regra nenhuma, o que é que o Rockefeller e os seus parceiros fizeram? Eles monopolizaram tudo nos Estados Unidos. As próprias autoridades começaram a ter medo, porque os caras ficaram com tamanho poder maior do que o próprio Estado, porque tudo era deles. Então, se eles quisessem dizer, olha, é tanto esse produto, teria que ser tanto, porque onde você fosse comprar, era deles. O Ratinho falou, né, de uma coisa parecida agora recentemente, se você tiver assistido o meu vídeo sobre o Ratinho, inclusive um dos motivos dele ter conseguido a dupla cidadania lá no Paraguai foi essa, né? Ele já disse, olha, eu ganhei muito dinheiro com fazendas aqui, de gado, né, mas hoje não quero mexer mais com gado. Aí perguntaram por quê, né, se era tão lucrativo, era tão bom. Ele disse, porque a Friboi tomou o monopólio. A Friboi hoje é que controla os preços, né, da carne no Brasil. Então o Ratinho pulou fora por conta disso. E é justamente isso que faz quando você fala, né, esse sonho liberal, não, deixa tudo sem regra. Ora, se a pessoa quer vender e o outro quer comprar, por que você vai se meter? Então, partindo dessa lógica, os caras saem comprando todos os comércios, terras produtivas, sai comprando tudo. Você começou ali uma empresa, ele chega para você, ó, meu irmão, tu pensa em lucrar quanto esse ano? Aí tu diz, vamos dizer, 1 milhão. Vou te dar 100 milhões aqui para tu passar um negócio para mim. Você vai passar, você, caramba, 100 milhões, tu passei, né? Então, desse jeito, eles vão monopolizando as coisas. É por isso que Enéas falava disso, né? E ele dizia que isso era uma bobagem, né? Porque é necessário sim um Estado. O problema do Estado hoje é que ele é inchado, né, ineficiente, e ele age contra a população. Enéas falava em um Estado onde o governo fosse intervencionista a favor da população. Você imagina que se de fato os caras querem diminuir a população, e a gente vê isso de fato, porque o pobre não tem mais onde se encaixar, cada vez mais as funções que nós tínhamos vão ser feitas por máquinas, né, como o entregador de iFood, a gente já está mostrando isso, né? Uber, em vários países de primeiro mundo, onde as ruas são mais largas, onde o trânsito é organizado, você já pega o táxi autônomo, né? Você não precisa falar com ninguém, o carro para, te leva onde você quer, você já paga pelo aplicativo, acabou. Você não precisa falar com ninguém, nem tá com cara bonita para ninguém, nem aguentar o mau humor de ninguém. Então essas coisas chegaram para ficar, até pelo conforto do próprio usuário, do próprio cliente. O cliente quer isso, entende? E a indústria está oferecendo o que o cliente quer, ponto. Aí o outro disse, mas já viu, no caso o governo poderia taxar, né, quem usa essa tecnologia, poderia, mas o governo não faz porque há muito tempo que o governo já é refém dessa galera, né? Então, quando é essas coisas internacionais, eles não se metem, né? Você acha, por exemplo, que se pela vontade do molusco mesmo, ele não teria vontade de dominar tudo? O comunista, por ele seria dono de tudo. Mas ele sabe que se fizer isso, ele vai enfrentar represárias também. O outro lado lá não vai deixar isso acontecer tão fácil assim. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha explicado, né, esse ponto, né? Porque eu vejo que ainda resta muita dúvida. Outra pergunta que fizeram, Davi, como é que você pensa em ir para o Paraguai sem falar espanhol? Gente, o Paraguai, principalmente ali nas cidades fronteiras, né, que fazem fronteiras com o Brasil, fronteiriças, elas falam mais português do que no Brasil. Para você ter ideia, o que tem aqui de amigo meu que mandou filhos, né, para estudar lá, que as faculdades são muito baratas, principalmente de medicina, não está no gibi, né? Principalmente nós brasileiros, nós entendemos muito o que eles falam, né? Eles entendem menos o que a gente fala, mas nós entendemos muito o que eles falam. Então, o melhor lugar para você aprender espanhol, na minha opinião, é indo, tá certo? O que eu conheço de gente também que foi para os Estados Unidos, não falava um A, né, em inglês, e hoje fala fluentemente, vai do esforço da pessoa, porque lá quando você escuta uma pessoa é feito a gíria, né? Você anda com uma pessoa que fala muita gíria, com pouco tempo você está falando algumas gírias que a pessoa fala, porque você vê o jeito que ela fala, a boca, o jeito que faz o movimento, então você aprende até sotaques novos, né? Era normal, por exemplo, o nordestino quando vai para São Paulo voltar falando, meu, não sei o que, o pessoal até brincava, hoje é menos, né? Porque o pessoal tirou tanta onda com isso, né, que acabou diminuindo, mas o pessoal era normal sair daqui para o Nordeste e voltar falando um paulista forçado, né, inclusive. Então, meus irmãos, é isso, né? Quem tem medo de cagar não come. Então a gente precisa, né, às vezes sair da nossa zona de conforto, principalmente quem pensa em viajar, não fique com medo por causa do idioma, não. Até hoje também tem os aplicativos, né, que você pode falar ali, mostrar para a pessoa, e com o tempo você vai pegando, você vai aprendendo.
Eu principalmente eu pego as coisas rápido, né? Eu aprendo fácil as coisas. Então acho que eu respondi essa pergunta aí. Tá certo, meus irmãos? E eu também, né, se eu conseguir, eu não penso em ir para dentro, né, do Paraguai. Eu nem posso ir, né, para dentro. Eu tenho que ficar em uma cidade fazendo fronteira ali, né, com o Brasil. Então eu acho que eu respondi essa pergunta. Eu acho que a maioria vai entender, né, o que de fato representa essa Revolução 4.0 e por que ela chegou para ficar, né? Ela chegou para ficar, meus irmãos, e quem não tiver preparado, quem tiver dependente, por exemplo, um país que não se industrializar, ele vai sofrer muito mais as consequências, porque se está tudo industrializado, né? Se a produção de produtos essenciais, produtos que você precisa, não existe na sua nação, você tem que pedir de fora. Sinceramente, família, pouco importa quem tiver no poder, né? Vai ter que se submeter às vontades estrangeiras sempre, porque você não tem ali como dizer não a certas coisas. Pronto, o Brasil mesmo já passou muito por isso, né? De querer, por exemplo, vamos dizer, baixar o preço. Você viu que isso foi uma vontade grande do Bolsonaro, mas como ele ia fazer isso se boa parte dos acionistas da Petrobras, isso foi o Lula que fez, né? Tornou a empresa de uso misto, ela não pertence ao país, né? Mesmo o país tendo o maior número de ações ali, sendo o sócio majoritário, ele não pode mandar sozinho. Então não dá para chegar na empresa e simplesmente mudar os preços, né? A ideia, por exemplo, de privatizar vai ser o preço que o império quiser, né? O estrangeiro quiser, ó, o preço é esse. Se a moeda de vocês é fraca, problema de vocês. E aí, né, fica a nossa matéria-prima indo, como acontece com vários países também, indo para fora, e nós não podemos comprar o produto, em vez de se fabricar o produto aqui, né? O Brasil deveria ser um exportador de petróleo, né, de gasolina, não só do barril de petróleo bruto, mas do diesel, né, da gasolina. Mas nós não fazemos isso, né? Nós não temos refinarias, né? O PT tentou fazer, mas como tudo que o PT botar a mão vira merda, transformaram as refinarias, né, num grande elefante branco ali, só comendo recurso e nada de benefício, né? Então você vê, até tentaram, mas nós não temos capacidade de refinar nem o combustível que nós mesmos usamos. Essa ideia de colocar os 30% aí, 35% de álcool na gasolina foi com essa desculpa de que, olha, a gente vai ter um pouco mais de autonomia. Aí eles vendem a empresa, os mesmos que vendem a empresa agora querem autonomia. É terrível, família, mas espero que vocês tenham entendido, tá certo? Esse é um assunto que muita gente não gosta de ouvir, mas é extremamente importante para a gente entender como está funcionando a mola do mundo hoje. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!